Agora eu liguei. E agora? Agora eu já falei um monte de coisa. Então, eu vou voltar só um pouquinho para gravar, tá, gente? Por favor, porque tem gente que que não assistiu esse começo, só voltar aqui um pouquinho. Então, como eu esqueci de ligar, eu vou repetir. O nosso dia de nascimento, o nosso dia, mês e ano, é aquilo que nós viemos aprender, né? Existe um mistério atrás do nosso dia, mês e ano de nascimento. Né? Muitas vezes o parto está programado e a criança nasce antes do tempo, ou ela passa do tempo, né? Então, o dia que a gente nasceu é imutável, não dá para mudar, né? Aquilo que nós viemos aprender. Então, no nome estão os nossos dons, os nossos talentos, as nossas potencialidades, aquilo que nós aprendemos já, e na data de nascimento, o nosso caminho evolutivo, aquilo que nós viemos aprender, os nossos ciclos de vida. Então, quando eu somo o dia, mês e ano, eu tenho todo esse caminho. Zé Roberto, para de chacoalhar, você está me deixando tonta. Para. Fica grande a tua imagem, eu fico assim, o Zé Roberto fica balançando, socorro. Quando é feito um mapa numerológico completo, nós temos 16 números fixos. Não muda. É o número da alma, o número da aparência, o número do destino, o número do dia, do mês, do ano. Os 4 pináculos, os 4 desafios, o nosso número do poder. Tem uma série de números que estão, né, fixos no nosso mapa. Não muda, não adianta você querer mudar. E os números móveis, que são os números dos nossos períodos, o ano pessoal, os meses, os dias, que vão mudando, né, no decorrer do tempo. A lição, como eu falei, a lição de vida é o caminho que vai me levar ao destino. Agora, a soma do caminho do destino, a soma do mês de ano, é uma controvérsia entre os números. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo abrir o negócio, porque eu nunca consigo. Vamos ver aqui. Estão vendo? Estão vendo? Então, faz sinal. Tá. Vamos supor uma pessoa que nasceu no dia 9 de outubro de 1951. Tem numerólogo que a soma de 9 mais 10 mais 1951 vai dar 8. Agora, se eu somar assim, 9 mais 1 mais 0, mais 1 mais 9 mais 5 mais 1, vai dar um 26. 2 mais 6, 8. Certo? Se eu somar assim, ó, 9 mais 10 mais 16, 9, 10, 15 e 1, 16, que é o ano de nascimento, certo? Então, se eu somar 9 mais 10 mais 16, vai dar 8 também, mas veio de um 35. E se eu somar assim, 9 mais 10 mais 1951, vai dar 1970, que dá 17, que dá 8. O que está certo, o que está errado? Até hoje eu não cheguei a uma conclusão. Eu aprendi, e em várias literaturas que eu consultei, a maioria delas, né, tá assim. Não. Opa, assim. E é assim que eu faço. A maioria dos livros e dos autores e de professores somam assim, 9 mais 10 mais 16, que dá 35, que dá 8. Você faz, você já fez curso, se você acha que deve somar assim, soma. Se você acha que você deve somar assim, soma. Você achar que deve somar assim, soma. Então, isso é uma coisa de cada um. Né? Até hoje, eu não posso dizer para vocês, olha, o certo e o errado. É o que eu faço. Eu faço daquele jeito. Sempre somando, primeiro o mês, depois o dia, depois o ano, para ter sentido. Como eu falei ontem, se o número da lição de vida for compatível
ao nosso nome, ao dia do nosso nascimento, que é o nosso grupo de nascimento, ok. Se a lição de vida for compatível ao número do destino, que é a soma do nome, muito melhor. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que tem lição de vida 4. O que ela veio aprender? Ela veio aprender a trabalhar com uma formiguinha. Tudo para ela tem que ser tijolinho por tijolinho. É o grande aprendizado dela. Então, é o 4 na lição de vida. Só que o número da alma dela, ou do destino, é 5. Então, você imagina, uma pessoa que tem uma alma livre, a vida dela vai ser muito complicada, porque ela não sabe se ela quer ser, se ela vai ser livre ou se ela tem que caminhar devagarzinho. Ela vai ter um baita de um conflito durante a vida. A lição de vida dela é 2. E o destino, ou a alma, é 1. Também vai complicar, porque ela quer ser independente, mas ela tem que aprender a ter paciência. Então, números opostos, números que não se complementam, acabam complicando a vida da pessoa. Então, quando a gente pode fazer, né, mudar o nome e trazer este nome harmonicamente para a lição de vida e também para o grupo do dia de nascimento, a vida da pessoa flui com muito mais facilidade. Pessoas que têm um mapa com números do mesmo grupo ou números parecidos, harmônicos, ela tem uma vida muito mais fácil. Tá? Então, números opostos dificultam. Pelo dia, mês e ano de nascimento, que são símbolos ocultos, nós vamos saber os ciclos, os pináculos, os desafios, o ano pessoal, os meses, os dias. Nós vamos saber se a pessoa traz algum karma de vidas passadas, principalmente quando a gente faz essa leitura, ela vai aprender não só a se autoconhecer pela personalidade, que é o nome, né? Ela vai também conhecer cada período da vida dela para que ela possa tomar atitudes sempre no tempo e no momento certo. Em cada período de vida, nós passamos por acontecimentos. A nossa vida não é, né, linear. A nossa vida tem altos e baixos. Às vezes está muito bem, às vezes está muito mal. Então, às vezes você está passando por um período na tua vida, você fala, meu Deus, tem gente que tem pavor do ano 9. Quando o cliente está chegando no ano 9, eu tenho clientes que eu preciso, sabe, falar, pelo amor de Deus, não é tão ruim assim. Eu já passei por inúmeros anos 9, volta atrás nos seus anos 9. Sempre no ano 9 acontece alguma coisa marcante, sempre. Algum fato marca. Você vai se lembrar daquele fato que aconteceu quando você estava no ano 9, bom ou ruim. Mas não significa que no ano 9 você vai ter perdas. Né? Então, quando a gente compreende os nossos ciclos, a coisa fica muito mais fácil. Eu me lembro que eu passei uma época por um período muito difícil na minha vida, e eu já tinha conhecimento da numerologia, já estava estudando e tudo mais, e aquilo me acalmava, porque eu olhava para aquele período e eu falava, calma, porque isso vai passar. Calma, porque isso vai passar. E passa, tudo na vida passa, né? A gente pode estar muito bem e, de repente, acontecer um problema qualquer que a gente, né? São os nossos grandes desafios, sempre lembrando que a gente está numa escola, né? Então, a forma como você vai somar o dia, mês e ano depende daquilo que você acha que para você é o certo. O que é o certo? Aquilo que para você faz sentido. Para mim faz sentido do jeito que eu mostrei. Então, por exemplo, não sei se vocês já somaram o seu mês de ano de nascimento, se vocês chegaram já à conclusão, qual é a sua grande lição de casa? Então, por exemplo, para quem tem a lição de vida 1, o que ela veio fazer? Ela veio ser independente, ela veio contar com ela mesma, né? Se ela tem excesso de 1 no mapa, para ela vai ser fácil. Se ela tem poucos números 1, vai ser difícil. Se ela tem o desafio 1, então, dependendo do todo do mapa,
é que nós vamos chegar a uma conclusão se aquela lição é difícil para ela ou é fácil. E é muito interessante, é uma coisa que, para mim, assim, faz todo sentido, porque eu já constatei com vários clientes que têm a lição de vida 1, é mais ou menos assim, às vezes a pessoa não tem consciência ou não tem oportunidade de de viver aquele 1. Quando é 11h22, não se soma, a Cristina está perguntando. Quando dá 11 ou 22, não se soma. 11 e 22 são números mestres, não se somam. Então, já aconteceu casos assim. Aconteceu, inclusive, para uma cliente que depois virou minha amiga, nós somos amigas até hoje. Ela tem a lição de vida 1, ela tem 8 no mapa. Então, quando eu fiz a leitura do mapa dela, era um mapa de uma empresária. Era um mapa de uma pessoa que veio para o comando, era um mapa de uma pessoa que veio para ter um negócio, ela tinha aquela garra, né, de ser uma empresária, e a lição de vida dela 1. E quando eu fiz a leitura, ela falou, nossa, essa não sou eu. Essa não sou eu, porque o que ela era? Mãe de 4, ela era piloto de fogão e motorista particular dos filhos, que levavam na escola, ia levar na natação, ia levar no futebol, ia levar no inglês, administrava a casa lá, era funcionária e tal, mas ela era mãe, só era mãe. E ela nunca tinha tido oportunidade de mostrar de verdade quem ela era. O marido ficou doente, ficou com leucemia e em 1 ano ele morreu. Ele era um empresário e ela não sabia absolutamente nada de empresa. Ela tinha o mais velho dela na época, tinha 15 anos. O que ela teve que fazer? Depois de chorar, ficar de luto, se descabelar, porque foi uma tristeza, ela arregaçou a manga e foi para a fábrica. Ela foi trabalhar. E ali ela teve a oportunidade de mostrar a empresária que ela é. E acontece muito isso. Eu tive um outro caso de uma cliente que o marido também era um diretor de uma multinacional, ele tinha um cargo importante, ganhava muito bem, ela era professora primária. E ele queria matar ela, ele queria que ela ficasse em casa, cuidando da casa. E ele falava, não, com essa merreca que você ganha, você precisa sair de casa, você não precisa trabalhar. Fica em casa, fica em casa. E ela gostava muito de lecionar, e ela nunca largou o trabalho dela. Passaram-se os anos, ele foi demitido do emprego, não conseguiu se recolocar, entrou numa baita depressão, o dinheiro que eles tinham foi mirrando, e adivinha quem sustentava a casa com a merreca que ganhava? A professora, né? Lição de vida 1. Então, quem tem a lição de vida 1, em algum momento, tem que contar consigo mesmo. Lição de vida 2, o que ela veio aprender? A ter paciência, ajudar, ser mediadora de situações. Então, se ela tiver, por exemplo, muito número 1, muito número 8, vai ser difícil aprender essa lição. Ou se ela tiver ausência de 2. Então, tudo a gente tem que olhar o mapa como um todo, né? A lição de vida 3 veio aprender o quê? A se comunicar. Então, ela pode ser uma professora, ela pode ser uma vendedora, ela pode trabalhar com arte, com beleza, com estética, enfim. O 3 é o carro-chefe dela, ela veio para se comunicar, artisticamente ou falando. Lição de vida 4, né? Eu tenho lição de vida 4, eu vim trabalhar muito. Quem tem lição de vida 4 veio fazer o papel de formiguinha, trabalhar duro, mas construir na vida bases sólidas, tijolinho por tijolinho, sem pressa. Então, olha como faz sentido. A minha lição de vida é 4, e o meu destino é 8. Então, para eu chegar naquele 8, que é a minha lição de vida, a minha missão, eu tenho que trabalhar duro, devagarzinho, tijolinho por tijolinho. Então, você tem sempre que, na hora de interpretar o mapa, linkar essas duas coisas, essas duas forças.
Eu tenho que aprender isso. O meu desafio é isso. As ausências de número que eu tenho são esses. Para que eu possa chegar no meu propósito, na minha missão, eu tenho que aprender isso. Tá? Então, é muito importante você saber interpretar. E essa o grande problema dos alunos que acabam de se formar, né? Porque acham que não conseguem interpretar, que está difícil, porque não conseguem linkar. Então, o meu método ensina justamente isso, linkar tudo isso para que você possa interpretar o mapa, entender, para aquilo fazer sentido para você. Pessoa que tem a lição de vida 5 é aquela que veio para viver uma vida de mudanças. Então, normalmente, quem tem a lição de vida 5 muda de casa várias vezes, muda de trabalho várias vezes, vive viajando, né? E se ela não tiver consciência daquela, né, daquele propósito, daquela missão, ela vai viver uma vida oscilante, né? Hoje aqui, amanhã lá, e ela não compreende que aquilo faz parte da história dela de vida. Ela veio para viver uma vida de mudanças, de liberdade, com responsabilidade, principalmente se esse 5 vier de um kármico 14. Eu tenho uma filha, eu já contei isso também nas minhas lives, a minha filha mais nova, a terceira, né? Porque o mais novo é menino. A minha filha mais nova, ela nasceu dia 12, ela tem 5 de alma, 5 de destino e 5 de lição de vida. Ela é formada em comércio exterior e trabalhava numa multinacional. Inclusive, ela trabalhava muito longe, né? Ela levava 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar. E ela chegou num ponto, e ela tinha um cargo importante na multinacional, estava indo muito bem na carreira, era super nova, e imagina, com esse monte de 5, um dia deu a louca nela, ela estava tão estressada com essa vida que ela levava, ela falou, eu passo mais horas no carro do que em casa, e aquela cobrança, né, na empresa. Chegou um dia, deu a louca nessa menina, ela pediu demissão, era solteira, ela morava sozinha, alugou o apartamento dela mobiliado, e para uma ilha de pescador. Ela mora há 10 anos numa ilha de pescador. Feliz, feliz da vida. Leve, livre e solta. Não se preocupa com carro, não se preocupa com maquiagem, não se preocupa com roupa, não se preocupa com salto alto. Quando ela vem para São Paulo, ela pira. Ela vai embora logo. Ela mudou de emprego várias vezes. Então, é assim, é uma pessoa que precisa de liberdade. Ela se encontra lá, ela é livre, ela faz o que ela quer, ela trabalha com pousada. É uma vida gostosa, ela está na praia, eu ligo para ela que está um baita de um frio, e ela está de biquíni, está na praia, quer vida melhor? No começo, a mãe quase pirou, né? Ela é louca, essa menina. Mas foi embora, e tá muito feliz. No começo, eu achava que ela era louca. Falei, como assim, né? Tem essa formação, fez pós-graduação, morou em Londres, uma menina super preparada. Morar numa ilha de pescador é doida. Mas cada vez que eu vou para lá, eu falo, nossa, ela tem razão, louca sou eu de ficar aqui nessa vida louca de São Paulo, né, tendo que trabalhar, ela trabalha também bastante lá. Mas é uma vida livre, e é isso que ela quer, é isso que ela faz feliz. Eu ia até contar isso amanhã, porque é o propósito de vida dela. É isso, né? O que é o teu propósito? É aquilo que te faz feliz. Ponto. Não importa o que os outros achem. Quem tem a lição de vida 6 veio fazer o quê? Cuidar, não só da família, mas da comunidade. Ajudar as pessoas, né? Ser um terapeuta, um médico, enfim, cuidar, ajudar pessoas. Né? Então, o 6 é o número da família. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade com a família, tem dificuldade em ajudar, não quer se meter na vida da família, não quer ter vínculo com a família. É a lição de vida dela, não tem jeito. Então, o que precisa aprender é aquilo que eu falei ontem e anteontem. Ajudar é dar a vara, não é dar o peixe. É ensinar a pescar. Não é pegar o problema do outro. Né? É ajudar na medida do possível, saber
falar não quando você quer falar não. Não é só conceder, conceder, conceder. Mas, né, por exemplo, a pessoa tem lição de vida 6, tem ausência do número 6. É muito mais difícil. Ou ela tem nenhum 6, ou então ela tem um número oposto ao 6. Então, tudo é muito mais difícil quando a gente tem números que não se combinam. Quem tem a lição de vida 7 veio para estudar. É aquele que está sempre com o livrinho debaixo do braço. É aquele que está aprendendo, estudando, buscando conhecimento. É aquele perfeccionista que quer saber o porquê do porquê do porquê. Então, a lição de vida 7 é a vida do estudo. Ele veio para ser uma esteira, dar valor ao dinheiro. Então, toda a soma do mês de ano, você tem que aprender. Né? O dia que você nasceu é um talento que você tem. Mas o dia, mês e ano do teu nascimento é o que você veio aprender. Então, pode somar aí o de vocês, e quem tem um número que a pessoa se identifica, não, é isso mesmo, eu me identifico com esse número. Né? Isso faz parte de mim. Agora, quem não se identifica é porque não aprendeu ainda. Tem que aprender. Por exemplo, quem tem o 5 e não gosta de mudança, tem que se adaptar a uma vida de mudanças. Quem tem o 6 e não tem paciência de cuidar dos outros, vai sobrar alguém velhinho que você vai ter que cuidar. E quem tem a lição de vida 9 também, veio para ser, né, o pai da humanidade, né, ajudar um grupo maior de pessoas. O 6 é a família, o 2 é o par, né? O 6 é a família e a comunidade, a família, assim, os mais próximos. E o 9 é o grupo de pessoas. Né? Então, cada um tem que ver qual é a sua lição para saber qual é o seu propósito de vida, aquilo que você veio realmente aprender. Tá? Todo mundo aí já somou a sua lição de vida? Todo mundo sabe aí sua lição? Levanta o dedinho. Todo mundo sabe? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Faz? Eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu ver. Eu nunca sei mexer nesse negócio. Eu não sei como é que eu saio disso, né? Em todo caso, eu queria tirar esse negócio daqui, mas eu não sei como é que sai. Então, eu não estou vendo o chat. Estou vendo, mas estou vendo pela metade. Eu não sei como é que faz para sair disso aqui. Se eu chamar minha filha, ela vai me bater. E dentro da soma da lição de vida, do mês de ano, nós temos os pináculos, né? O que são pináculos? Pináculos são realizações. E os pináculos também são fixos no mapa, não dá para mudar. Então, por exemplo, você está vivendo um pináculo 1, é aquele momento de ação, de você meter a cara, contar com você mesma. Né? Então, o pináculo 1 está te falando, vai, mete a cara, conta com você mesmo. O que eu fiz? Agora sim que eu ferrei aqui. Mete a cara, conta com você, seja independente, não espere nada de ninguém. É o momento de você ir. Se o pináculo 1, como eu falei ontem, está no segundo, no terceiro, no quarto, é um recomeço. Ali você passou por um pináculo no 1, no 2 você está recomeçando, no 3, no 4. Se você está vivendo um pináculo 2, você tem que entender que é um período lento, não é a hora de você meter a cara, é a hora de você pedir apoio, pedir ajuda. É a hora de você contar com outras pessoas. Né? Não é uma hora de você fazer as coisas sozinho. Aí o pináculo 2 é aquele período lento. As coisas acontecem bem devagar no pináculo 2. Espera aí que eu estou pedindo para ela subir aqui, para ela me explicar como é que tira esse negócio, que eu não sei tirar. Eu quero botar só o chat
Eu estou vendo as pessoas que entraram aqui na... Não sei tirar. O pináculo 13 é aquele momento que você tem que aproveitar para fazer o teu network, estar com pessoas, se comunicar de alguma forma. Então, o 3 é um período de comunicação, de expansão, de estar com amigos, tá? Pináculo 4 é um período de você trabalhar duro, construir naqueles 9 anos bases sólidas, tijolinho por tijolinho. Ó, alguém está falando, o meu é 1. Se for o segundo, o terceiro ou o quarto, você está num momento de recomeço. Alguma coisa começou na sua vida ou vai começar na sua vida. Não significa que é uma coisa ruim, é um recomeço. Pináculo 5, com certeza, a vida está dizendo para você agora é a hora de você sair da zona de conforto e buscar novos caminhos, novos lugares, novas pessoas, fazer mudanças na sua vida. Para algumas pessoas, é um período muito agitado, para algumas pessoas, é um período onde ela tem que realmente se adequar às mudanças que a vida traz. Pináculo 6 é aquele momento onde o teu olhar é a família. Então, pode ser que a pessoa casou naquele momento, ou ela está cuidando da família, cuidando da comunidade, é muito propício para isso. Pináculo não é ano pessoal, é outra coisa. Pináculo 7 é o momento de você estudar, não é hora de você ganhar dinheiro, não. O 7 fala assim, agora é hora de você se preparar para que você possa ganhar dinheiro depois. Tá? Vai se aperfeiçoar, vai buscar novos conhecimentos, vai buscar um pouco de espiritualidade, a vida não é só matéria, é hora de você olhar para dentro, para o teu interior. Pináculo 8, aproveitar as oportunidades. A pessoa tem ausência de 8 no mapa. Ela veio aprender a dar valor ao dinheiro, mas ela vive um pináculo 8. Então, é naquele momento que ela tem que aproveitar. Não é ganhar e torrar o dinheiro, guardar o dinheiro, fazer o pé de meia, investir o dinheiro, né? E o pináculo 9 é um momento de doação, de olhar para o próximo, de fazer serviços filantrópicos, de prestar atenção na intuição, na mediunidade. Então, em cada período da nossa vida, a gente tem um sinal no mapa dizendo o que está acontecendo ali, para você saber quais são os passos que você deve tomar. E sempre o pináculo, ele sempre é analisado junto com o desafio. Então, pináculo e desafio são conjugados juntos porque acontecem no mesmo período. Então, por exemplo, a pessoa está no pináculo 1 e está num desafio 4. Então, o pináculo 1 está falando assim, mete a cara, vai embora, tira seus projetos da gaveta e executa. Só que ela tem um desafio 4 ao mesmo tempo. Mas vai com cautela, vai devagar. Planeja cada passo que você for dar. Não é para você ir e não olhar. Se organiza. Você pode estar, por exemplo, no pináculo 8. Grandes oportunidades naquele momento, mas o teu desafio é um 7. Então, você vai ganhar dinheiro, você vai ter oportunidades, mas você precisa se especializar. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa, né, buscar mais alternativas para que você possa ganhar dinheiro. Ela pode estar no pináculo 6 e no desafio 8. Pináculo 6, o quê? O olhar dela está a família. E o desafio 8, pode ser que ela seja aquela pessoa com excesso de 6, que quer cuidar da vida de todo mundo e está diluindo a parte financeira dela, dando tudo para os outros. Presenteando, pagando conta, ajudando. Então, ela pode ter problemas materiais, ao mesmo tempo que ela vive um pináculo 6. Está dando para entender? Tá? E aí também dentro do nosso mês de ano de nascimento, nós temos o ano numerológico, né? Então, o ano
pessoal é a soma do mês, do dia, mais o último ano que eu fiz aniversário. Então, por exemplo, uma pessoa que faz aniversário dia 12 de setembro, eu vou somar 1 mais 2, 12 do 9. 1 mais 2, o que eu fiz aqui? Eu somei errado. 1 mais 2, 12 de junho. 12 de 6. Eu escrevi errado. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 do 6. Então, 1 mais 2 mais 6 vai dar 9. Né? Então, ela está no ano pessoal 9. Por que eu somei 6? Porque é 2022, que dá 6. Então, ela não fez aniversário ainda. Ela faz aniversário em 12 de setembro, 12 de junho. Né? Então, 12. Em junho, ela muda de aniversário, aí eu vou somar 7. Eu vou somar o 12, mais 6, mais 7, que é 2023. Tá? Então, o ano pessoal é diferente da lição de vida. Lição de vida é a soma do mês, do dia e do ano do nascimento. E o ano pessoal, o ano numerológico, é a soma do mês, do dia, mais o último ano que a pessoa fez aniversário. Aí eu tenho o ano pessoal. Se ela já fez aniversário agora em 2023, eu somo 7. O dia, o mês, mais 7. E se ela não fez aniversário, o dia, o mês, mais 6, que é 2022. Tá? Então, cada ano também traz uma postura. Então, tem anos que a gente precisa meter a cara, tem ano que a vida está falando, ó, agora vai, é hora de você agir, de você ter iniciativa, de você ter atitude, e tem ano que a vida está falando, ó, agora fica quietinha no teu canto e não se exponha. É o ano de você ficar, né, na tua. É o ano 2, é um ano de fazer parcerias. Mesma coisa que eu falei do pináculo, você vai calcular o ano. Né? Então, cada ano pessoal é um sinal do caminho que você tem que trilhar. E nós passamos por ciclos do 1 ao 9. Então, o ano 9, que todo mundo tem pavor do ano 9, é o ano de você limpar o terreno. Você tem um terreno que você tem que limpar. Tirar os matinhos, adubar, deixar o terreno prontinho. Para jogar uma semente no ano 1. Se, por exemplo, eu estou no ano 9, eu tenho que limpar o meu terreno, eu vou abrir uma empresa no ano 9, ela já não vai dar certo no ano 1, porque você não limpou o teu terreno. Se você, por exemplo, vai casar no ano 1, mas você deixou um outro lá no ano 9, não vai dar certo. Então, tudo eu tenho que limpar, eu tenho que resolver no ano 9 para que eu possa começar o ano 1 com mais assertividade. Por isso que a gente fala, o que começa no 9, termina no 9. É lógico que a gente não vai parar a vida porque está no ano 9, certo? Mas coisas importantes, coisas que são a longo prazo, eu não posso começar no ano 9. Eu não posso assumir compromissos, né, que eu vou ter, espero que dure muito tempo no ano 9. Eu estou começando num ciclo de finalização. E limpei o terreno no ano 9, eu posso começar um curso, eu posso continuar a minha vida, não quer dizer que... Mas coisas importantes eu vou evitar. Quantas vezes eu falo para a cliente, ó, eu atendi uma moça que queria abrir uma estética na Praia Grande, já é um mico, né? No lugar de praia, assim, estética, beleza, cuidados com a pele, já era meio arriscado. Não, mas ela quis abrir. Quando ela veio fazer o mapa, ela fez o caminho contrário. Ela já tinha alugado a casa, ela já estava com tudo pronto e ela estava já indo para lá. Eu falei, olha, eu não iria. Eu acho que você está indo, começando no momento errado. E ela insistiu e ela foi. Passou um ano, essa moça voltou e falou, olha, você tinha razão, já fechei. Não dá certo começar no ano 9. Isso é experiência que a gente vai vendo né, com clientes. Eu atendi também um senhor
E quando ele veio aqui também, ele já estava com a água no pescoço, já estava se afogando. Ele saiu, ele se aposentou, e aí às vezes a pessoa tem faniquito, né? Em vez de se aposentar e curtir um pouco, sabe? Relaxa, não precisa sair correndo, não. Pegou todo o fundo de garantia e abriu uma livraria, lugar assim, totalmente improvável. E o que aconteceu? Ele estava no ano 9, né? Não tinha movimento, não passava ninguém, e ele era uma revistaria, livraria, sei lá o quê. Ele perdeu todo o capital que ele tinha investido, porque o ponto era caro, ele não vendia nada e o cara estava desesperado, ano 9. Então, se ele tivesse esperado um pouquinho, ter tido a paciência de esperar um pouquinho, ele ia abrir no ano 1, ia ser excelente para ele. E também tem que se estudar o ponto, ver se o ponto é bom. Às vezes a pessoa aluga um lugar que é barato e acaba não dando certo, porque não tem o movimento que ele precisa. Então, ano 9 não se começa nada. Limpou o terreno no ano 9, no ano 1 joga a semente. Só que aquela semente que você jogou no terreno no ano 1, ela não vai germinar ainda, ela não vai brotar. Por quê? Porque o ano 2 você vai ter que regar. Então, o ano 1 eu comecei um relacionamento, no 2 eu estou me adaptando. No ano 1 eu comecei um negócio, no 2 eu estou ainda me adaptando, fazendo, né, os meus contatos e tudo mais. O ano 3, a semente que você jogou no ano 1, regou no 2, no 3 ela começa a florescer. Então, o ano 3 é um ano de crescimento, de expansão, de contatos. A semente começa a brotar. Só que eu não posso arrancar as florzinhas. Então, às vezes, no ano 3, as coisas estão melhorando, você começa a ficar empolgada, aí você começa a torrar o dinheiro. Porque no ano 4, aquela semente que você jogou no ano 1 tem que criar raízes, que ela possa ficar firme e forte. Aí, quando vem o ano 5, a semente já está firme e forte, aí sim, eu posso buscar novos caminhos, buscar coisas diferentes. Eu já estou garantida, minha semente já está ali, né, com raízes. O ano 6, o meu olhar é a família. É um ano bom para casar, um ano bom para separar, um ano bom para comprar imóvel, enfim. O ano 6 é um ano excelente para cuidar da questão familiar afetiva. E estar com amigos e tudo mais. E para o ano 6 também é bom. O ano 7 você falou, opa, agora eu já olhei para tudo, para os meus negócios, para a família e tudo mais, agora eu vou olhar para mim. Então, o ano 7 é o ano onde você fica... Alguém está no ano 7? O ano 7 é aquele ano que você tem uma vontade de fazer curso, é uma vontade que você tem de aprender, é uma vontade que você tem de buscar conhecimento, e é aquele ano que você está mais fechada, mais reservada, mais introspectiva, sem vontade de sair, sem vontade de ir a festas, sem vontade de fazer contatos, aquele ano meio bicho do mato. Ninguém está no ano 7 aí? No ano 7 a gente sente essa vontade de ficar com a gente mesmo. E a pessoa que tem tendência, já tem muitos números 7 no mapa, no ano 7 ela pode ficar muito introspectiva, muito fechada, e às vezes até doente, né? Às vezes até síndromes, né? Com problemas psicológicos. Isso não é via de regra, né? Mas a vontade de estudar é absurda. O ano 8 é o ano da colheita. Se você jogou semente no 1, regou no 2, teve a paciência de esperar que a semente ficasse lá firme e forte. Quando chega no ano 8, é a colheita do teu esforço daquilo que você plantou. Se você chega no ano 8 e fala, não estou ganhando dinheiro, não aconteceu nada, sinto muito, mas você não fez a coisa certa. O processo não foi feito de uma maneira assertiva. Então, o ano 8 você não colhe. Isso não quer dizer que no ano 8 o dinheiro vai vir bater na tua porta. Não, não é isso.
as oportunidades vêm. Então, você precisa aproveitar as oportunidades que o ano te traz. Né? Aproveitar e fazer um investimento, aproveitar para fazer um negócio, para guardar dinheiro, tudo mais. E aí vem de novo o ano 9, que é um ciclo de finalização e começa tudo de novo. Então, a nossa vida gira em torno de ciclos, do 1 ao 9. Os pináculos são de 9 em 9 anos, só o primeiro e o último que não, e os anos numerológicos também são de 9, de 1 até o 9, e a gente tem que seguir aquele processo, não tem jeito, tá? Então, é muito importante nós entendermos essa questão do mês, do dia e do ano de nascimento. Isso é muito importante. Que se chamam ciclos, né? O mês, o dia e o ano são os nossos ciclos. Então, é muito importante, principalmente, o primeiro ciclo, que é o ciclo formativo, que vai de quando a pessoa nasce até os 27, 28 anos. Então, os ciclos são de 0 a 9, de 9 a 18, de 18 a 27. Dividido nessas etapas. Então, nessa primeira etapa, que é o ciclo formativo, quando a pessoa passa por algum tipo de problema nesse primeiro ciclo formativo, o que acontece? Se ela não compreendeu o que aconteceu, se ela não compreendeu algum fato que houve na infância e na adolescência, isso vai impactar a vida adulta. Então, eu vejo muitas pessoas que vêm e já estão no período produtivo, que é dos 27 a 28 até os 54 anos, e que estão ainda com um problema que teve lá no passado. Então, são sequelas que a pessoa traz e ela não entendeu. Então, são perdas na família, separação dos pais, um pai alcoólatra, uma mãe que abandonou os filhos e foi embora, ou simplesmente porque a pessoa sentiu que ela foi abandonada, porque às vezes não é o que acontece, é o que a pessoa sente o que acontece, é como ela percebe aquilo que aconteceu. Né? Ou achou que a mãe ou o pai gostava mais do irmão do que dela. Então, quantas pessoas vêm, né, para consulta e comentam, quando eu falo do período formativo, tem gente que chora, né? Tem gente que lembra um fato que aconteceu na infância, mas que ainda está mastigando esse fato até agora. Que não digeriu bem. Às vezes teve uma educação militar, às vezes ela teve um pai, uma mãe que eram muito bravos, ou aqueles pais que não davam limites. Então, tudo isso empaca a vida adulta quando a pessoa não compreende aquilo que aconteceu, que aquilo ficou meio que, sabe, engasgado na goela. Eu sempre conto a história, vocês já devem ter ouvido, mas para quem não ouviu, vou contar, que é uma história que retrata bem isso. A história dos dois irmãos que foram criados com a mesma família, o pai era alcoólatra, o pai batia na mãe, uma vida pobre, miserável. E os dois, muito novinhos, muito jovenzinhos, saíram para tentar a vida. E os dois nunca mais se encontraram. Cada um foi para um lado do mundo, né? E passaram-se os anos e eles nunca mais se viram. E aí, anos mais tarde, um amigo, para esse que morava neste lado, ele falou: fulano, eu sei como é que você chegou nessa condição que você está? Você é um homem que vive aí de favor num fundo de quintal, você vive bêbado, você perdeu o emprego, você foi abandonado pela tua família, como que você chegou nesse ponto? E ele falou: por causa do meu pai. Meu pai bebia, meu pai era alcoólatra, eu sou o que eu sou por causa do meu pai. E o outro, no outro lado do mundo, um amigo também perguntou: fulano, eu sei da tua infância humilde, né, das tuas dificuldades que você passou, como é que você se tornou o homem poderoso que você é hoje? Uma família estruturada, é um empresário de sucesso, como que você chegou nessa situação? Ele falou: por causa do meu pai.
Meu pai bebia, meu pai era alcoólatra, meu pai, né, nós tínhamos uma infância humilde, e eu não quis isso para mim. Então, veja, os dois viveram a mesma vida, tiveram o mesmo problema, e cada um interpretou da sua maneira. Então, o que acontece no teu primeiro ciclo de vida é muito importante que você ressignifique, que você entenda, para que você possa entrar no período produtivo sem ter mágoas, sequelas e tudo mais, né? Então, por exemplo, se você teve pais críticos, aqueles pais muito bravos, né, muito rigorosos, você pode ser hoje uma pessoa que se sente rejeitada. Então, você está sempre vendo aquela vozinha do pai, da mãe te criticando. Então, hoje você se sente rejeitada pelas pessoas, né? Você se critica por tudo que você faz. Ou é aquela pessoa que não sente gratidão, porque ninguém foi grato na infância por pequenas coisas que ele fazia. Por exemplo, elogiar, né, quando uma lição saía bem feita, ou, enfim, coisa que foi sempre tratada duramente, né? Então, se ela teve pais críticos, ela pode hoje ser uma pessoa não grata, aquela pessoa que não vê o belo. E hoje, essa pessoa pode ser também um pai, uma mãe chata, ou aquele chefe que desconta nos funcionários, né? Porque ele é muito, ele aprendeu daquele jeito, então ele desconta nos funcionários tudo, a forma como ele foi tratado. Isso se ele não aprendeu. Por outro lado, se ele teve pais permissivos, sabe aquela criança que pode tudo, que os pais deixam, que deixam fazer tudo, é uma pessoa que na idade dos 27 até os 54 pode ter dificuldade em assumir responsabilidades. Ou uma pessoa que não controle os gastos, porque ela não aprendeu no período formativo, né? Não assume horários, não assume compromissos, ou pode ser aquele adulto que não respeita os outros. Sabe aquele pai que vai na escola e fala para a professora, eu estou pagando, ou aquela pessoa que fala, eu estou pagando, meu filho pode fazer tudo, eu estou pagando. Quantas vezes a gente vê isso, né? Pessoas mal educadas que acham que podem tudo. São aqueles que não tiveram limites na infância e que não aprenderam. Que teve perdas materiais, é aquele adulto que tem medo de se expor, aquele adulto que tem medo de perda. Então, pode ser aquela pessoa pão dura, que não abre a mão para nada, que não compra nada. Isso tudo é sequela do período formativo. Ou então, aquela pessoa que tem crenças limitantes. Ela tem tudo para ela, ó céus, ó dia, ó vida, não posso, é difícil. Como é que foi a infância? O que ela aprendeu dos pais? Né? O que ela aprendeu lá? Ela foi rejeitada? O que ela acredita que dinheiro é sujo? Enfim, né? Uma pessoa que teve separação dos pais, o pai era um carrasco, ou teve um problema qualquer, o que acontece? Ela, por exemplo, uma mulher, ela acha que homem nenhum presta, né? Imagina, eu vou me casar, homem tudo é igual ao meu pai. Ela não entendeu. O pai era o pai. O relacionamento é uma outra coisa. Então, tudo que não é compreendido no primeiro ciclo formativo, isso numa análise numerológica, na hora que você interpreta o mapa, é muito impactante na hora da consulta, você passar isso para o cliente e mostrar para ele que são os números que ele tem que estão mostrando esse período da vida dele, que foi um período que marcou, um período super importante, que ela precisa aprender, compreender e ressignificar, se não foi um período que ela tenha digerido bem. E quantas pessoas acontece isso? Então, porque quando eu faço a leitura do mapa, eu falo primeiro da personalidade, da vocação, e depois, quando eu começo a falar dos ciclos de vida, eu vou sempre para esses ciclos, né, para os primeiros momentos da vida, e a pessoa sempre lembra
de fatos que marcaram, de fatos importantes, que são os momentos decisivos que a gente também consegue identificar no mapa. A gente vê também o período produtivo, né, o período que a pessoa vive no momento, se ela tem dos 27 até os 54, e a colheita da vida, como vai ser, para que a pessoa se prepare, se ela ainda não está na colheita, né? A colheita começa no 54, e hoje até quem fez as regras da numerologia, a época, né, que isso é tão antigo, a numerologia é tão antiga, que naquela época uma pessoa com 54 anos já estava velho, está ralando, mulherada está na academia, né? Ninguém, né, com essa idade, 50, 60, 70, tem cara de velho, porque todo mundo, né, mudou completamente, a alimentação, mudou os hábitos, mudou tudo, né? Então, 54 anos, a pessoa já tinha pendurado a chuteira, já estava de pijama em casa, nem televisão, nem tinha televisão, não sei o que fazia filho só, né? Eu não tinha o que fazer. Então, na colheita, é o ano do nascimento. Então, vou falar só alguns aqui, se alguém tiver essa idade, esse ano de nascimento, pode já se identificar. Por exemplo, quem nasceu em 1935, 44, 53, 62, 71, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016. O período da colheita dessas pessoas deste ano é o 9, né? Então, como é que vai ser a colheita da vida? Vai ter que ajudar, vai ter mais espiritualidade, vai ser um período de mais sensibilidade, que a pessoa precisa olhar para o lado espiritual, né? E também estar com grupos de pessoas e tudo mais, né? Não quer dizer que vai ter perdas na colheita, né? Não pense isso. 1938, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 2001, 2010, 2019. A colheita dessas pessoas vai ser o 3, né? O que é o 3? Vai ter um final de vida agradável, um final de vida com muitos amigos, com muitas viagens, com muita socialização. E 1943, 52, 61, 70, 79, 88, 97, 2006, 2015 e 2024. Essas pessoas terão uma colheita 8. O que é uma colheita 8? Vai ter um final de vida sem se preocupar com a parte financeira, né? São pessoas que vão ter recursos suficientes para viver uma vida mais abundante. Tá? Então, veja a importância que tem o nosso mês, dia e ano de nascimento. Né? Então, são números, e os números são símbolos ocultos, e cada símbolo representa alguma coisa na sua vida, alguma coisa que você veio fazer, algum momento que você tem que passar, né? Algum ciclo, deixa eu fechar a porta, que o cachorro agora vai começar a latir. Então, quando a gente tem, né, este mapinha na mão, que é um mapa da nossa vida, quando a gente tem este mapa, que é o nosso roteiro, por que fala que é um mapa? Porque é um roteiro. Quando você vai para algum lugar, antigamente a gente ia com o mapa na mão, né? Hoje, felizmente, tem o GPS, tem o Waze, que a gente, né, vai ouvir indo para os lugares. Mas antigamente você tinha que consultar o mapa, né? Você tinha que consultar o mapa para ir a algum lugar. E o nosso mapa numerológico é o mapa da nossa vida. O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Então, é o caminho que você veio trilhar. São as lições que você vem aprender. Então, fica tudo muito claro. Se você passa por um período difícil, você sabe que aquele período você tinha que passar. Se você está passando por um período com números que mostram que você está passando por um caminho
onde você tem que se aventurar, um caminho que você tem que investir, é só seguir o roteiro, não tem erro. Né? Então, é muito importante você ter um mapa na mão. É muito importante, quando você vai ter um bebê, você fazer um estudo numerológico para que você possa dar essa criança, de acordo com o sobrenome, né, que a gente tem que ver primeiro o sobrenome dos pais, de acordo com os sobrenomes, escolher um nome harmônico. E o ideal seria esperar o dia de nascimento para escolher definitivamente um nome que seria adequado para compor o nome e o sobrenome, para que aquela criança tivesse um caminho assertivo, de acordo com o propósito do dia de nascimento. Tá? Então, ficou claro para vocês isso, gente? Ficou claro? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não sei como é que eu saio daqui desse negócio. Eu tô vendo o chat, mas ele está pequenininho e eu não consigo. Dá para ver aqui, mas não sei como. Está meio difícil de enxergar, mas eu estou vendo. Me fala aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Pode perguntar, pode botar aqui no chat. Ninguém quer saber nada? Depois que eu desligo, aí todo mundo quer saber, né? Pode perguntar, pode escrever aqui no chat. A Fernanda está falando, o meu E4, realmente eu trabalho muito. Fica visível para mim o que vocês escreveram aqui, fica bem... Não dá para ler. Nada, gente, ninguém quer saber nada? Todo mundo sabe tudo? Todo mundo entendeu? Quer perguntar, Rosângela? Quer perguntar? Então pergunta, abre aí o microfone. Abre o microfone e pergunta. Você clica aí no microfoninho. Se você não abrir, eu não consigo te ouvir. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Rosângela não tá conseguindo. Pronto, abriu. Fala. Ela abre e fecha, mulher. Você abre, fala. Você não falou sobre o ano 11 e o 22. Então, todo ano, por exemplo, não existe ano 11, existe do ano de 1 ao 9. Um 9 que veio de um 27, um 9 que veio de um 36, um 2 que veio de um 11, 4 que veio de um 22. E aí é que a gente vai interpretar os números duplos. Tá, no caso daqueles números, alguém perguntou do 11 e 22, você disse que eram os números mestre. Isso, são números mestres. Os números mestres, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Então, os números mestres são, que a gente usa mais é o 11 e o 22, né? Os outros números duplos também são 33, 44, todo número duplo é mestre. Mas a gente não, por exemplo, 33, eu tenho 33 nas vogais. A gente não usa o 33, porque o 33 é um número muito forte. É o número da Madre Teresa, que faz muito sacrifício e tudo mais. Então, a gente usa o 6, o 22 não, e o 11 também. Quem tem o 11 são pessoas que têm muita intuição, que têm muita sensibilidade, têm muita espiritualidade, captam tudo com muita facilidade, são esponjinhas, captam o positivo, mas captam o negativo também. E são pessoas que vieram com uma missão especial, né? Não dar o peixe, ensinar a pescar, mas não pescar por ninguém para não pegar o problema dos outros, né? Então, as pessoas que têm o 11 têm uma missão especial. Tá? Então, algumas pessoas têm nas vogais, no número do destino, na lição de vida, no dia de nascimento.
E outras pessoas não têm. Tem pessoas que têm vários números mestres, tem pessoas que não têm nenhum número mestre. Tá? Ana, Quem mais que perguntou aí? Alguém que levantou a mão que eu vi? Fala, eu ia Michele. perguntar. Só um Eu ia minutinho, perguntar. peraí. Peraí, a Michele agora, só um minutinho. Ah, tudo bem, tranquilo. Minutinho. Depois o Roberto, José Roberto. Fala, Michele. Ana, boa noite. O que eu ia perguntar é que quando você foi falando do propósito de cada número, ficou faltando, eu não entendi o 8 e o 11, né, e o 22, porque Aonde? você foi falando de todos, né, de o propósito, o que cada um veio aprender. Ah, não é o propósito, é a lição. Isso, qual é a lição que cada um número veio aprender, e aí eu não peguei o 8, o 11 e o 22 também teria uma lição? Eu não falei o 11 nem o 22. O 8 veio aprender a dar valor ao dinheiro. A lição de vida, veio aprender a dar valor ao dinheiro. Veio ser um administrador, tal. O 11 veio dar a vara, não dar o peixe. Ensinar o caminho para as pessoas. O 22 veio ser o mestre, né? O mestre construtor. Tá? Fala, José Roberto. Oi, boa noite a todos. A minha lição de vida, no caso, é 6, né? E ele advém do 33. Como é que você conjuga isso? Você analisa, é claro, sempre a 3 mais 3 dá 6, Ele veio de um mais 33. A tua lição de 33. vida, se ela é 6, que veio de um 33, você veio para ajudar a família, a comunidade, só que se ele veio de um 33, você pode carregar um fardo pesado nas costas, tendo mais responsabilidades do que você deveria, fazendo muito sacrifício para ajudar as pessoas que te rodeiam. Família de origem, família que você constituiu e tudo mais. Mas por quê? Porque quem tem o 6 acha que é insubstituível, se eu não fizer, ninguém faz, né? Então, você vai pegando os pepinos, vai pegando as coisas e vai fazendo. Então, quem tem Sim. essa missão precisa tomar muito cuidado. Eu tenho 33 de alma. Precisa tomar muito cuidado para não assumir muito mais do que deveria. Ok, Assim, obrigado. faz sentido? Sim, Faz, todo sentido, todo sentido. você é terapeuta. Você é aquele Zé Roberto que a gente fala no Sim, banco? sim, Ah, sim, eu sou agora que. psicanalista, já estive Tá, na rádio, conheço você, adoro seu tá. trabalho. É tanta gente, né, que eu não tinha Sim. identificado que era Não, você, depois eu imagina. achei que era, depois eu achei que não era. Isso, imagina. Você é terapeuta também, então, não pegar o problema do cliente. Você já imaginou um médico, um terapeuta, um psicólogo, que pega o problema do cliente para si? Ó, agora o negócio saiu sem eu querer, não sei o que eu fiz, saiu, que bom. Agora sim. Você já pensou se um profissional na área pegar o problema do cliente? Ainda mais se a Certo? pessoa é esponja, né? Dependendo do que você faz, da área que você atua, né? A gente lida com pessoas, né? E tem pessoas que são verdadeiros chupim, que vem Sim, tchum, tchum, tchum na tua orelha e chora, e chora, e chora. E se você acaba entrando no problema do outro, você acaba se contaminando. E tem pessoas que são contaminadoras, né? Vamos sim, combinar? E é verdade. principalmente se essas pessoas contaminadoras são pessoas da família. E você é obrigado a conviver e você acaba entrando na sintonia daquelas pessoas. Isso a pessoa, né, tem que aprender a sair fora, né? Isso não é meu, não me pertence, tudo mais. Eu sempre ensino, ó, só para vocês. Mãozinha no umbigo, tá conversando com a pessoa, cruza a perna, põe a mão no umbigo e mentalmente pense, isso não é meu, isso não me pertence. Isso não me pertence. Se é cliente, sei lá quem tem que aprender a se poupar. Porque se você é uma pessoa que é muito vulnerável a pegar a energia dos outros, às vezes é uma amiga que vem na tua casa e conta desgraça, né? A sogra, a mãe, quanta gente tem problema com mãe? E vem, e conta, e conta, e conta, e você tonta está entrando Ó, quando você vai tomar passe, você não abre a mão,
quando você não quer pegar, ó, cruza a perna, fecha a mão, põe no umbigo, ó. Estamos conversando, pronto. E aí você não pega. E mentalmente você fala, tudo bem, eu te ajudo. Ó, tá dando para ver? Uhum. Eu te ajudo, eu te apoio, eu te ouço, mas o problema não é meu, não. Ah, e falar aquela palavrinha, ah, desculpa, não dá. Desculpa, não posso. Porque quando você tem muitos seis, você é daquela que pega tudo de todo mundo e quer fazer favor para todo mundo, às vezes até por medo de você não ser aceita, por medo de as pessoas não gostarem de você, você acaba entrando num problema que não é teu. E essas pessoas que te contaminam acabam sugando a tua energia. Se você tem 7, tem 9, tem 11, você é uma esponjinha. Quem tem 9 muda de humor com a maior facilidade. Tá bem, tá mal, tá feliz, tá triste, não sabe nem por quê. Quem tem 11 vai no shopping, vai numa festa, vai numa balada, volta, parece que entrou no liquidificador, né? Por quê? Porque abriu o campo de defesa, tem que cuidar, usar uma... Eu tenho aqui na minha mesa, no escritório, eu tenho uma turmalina negra. Deixa aqui na mesa, vem o chupim, está aqui. E aprendendo a pegar problema que não é teu. Se você trabalha na rua, faz um saquinho pequenininho, bota uma turmalina dentro, põe aqui na frente, no umbigo, faz um saquinho, põe aqui. Deixa aberto o saquinho, porque a pedra às vezes estoura. Aí você joga, põe na terra. Não precisa enterrar, põe na terra, que ela volta para o elemental. Então, precisa tomar cuidado, né? Quem lida com o público, precisa tomar muito cuidado para não entrar em problemas que não são seus, em ambientes também que não são seus, né? Tomar muito cuidado com as visitas, tem que ter sensibilidade, tem que cuidar. Quem mais quer perguntar? Fala, Selma. Fala. Então, tudo bem? Boa noite. Eu já conheço bastante você, eu comprei até seu método, e hoje em dia, né, você fez meu mapa há muito tempo também, gosto muito, né, do que você ensina. Eu faço hoje muita coisa baseada no seu ensinamento, porque antes eu aprendi muito a arte pitagórica, que tinha assim, o desafio de 1, desafio 2, desafio maior. Tá? Então, eram 3 desafios junto com os ciclos. Então, eu acho que realmente isso faz mais sentido, né? Eu tive que remodelar e entender que esses desafios 4 são mesmo referentes às realizações, porque é justamente o período onde você vai realizar alguma coisa, fazer direcionado, né, para esse sentido. Então, a dificuldade aparece junto. Claro que também está ligado ao seu ciclo, né? Você lê tudo isso conjunto, é isso, Ana? Isso mesmo. Tem profissionais que trabalham com 3 desafios, porque... O maior é para a vida toda, quer dizer, Não, mas não é é uma isso. dificuldade. Sabe por que falam 3? Porque para algumas pessoas o desafio 3 e 4 repete. E é por isso que Verdade. fala que é o maior. Eu, por É exemplo, verdade. eu tenho um diferente do outro. O meu não repete. O meu repete. Então, é por isso que fala desafio maior, porque às vezes repete, mas não é para que repete. É interessante, porque no normal, antes, era o D1 de 2, né? O D2 de D1, 1. D2 e D1. Você fez na Abram? Você fez na Abram? Não. Eu não fiz eu estudei muito da Bran, mas eu fiz, o começo foi com o Fernando PR, que a gente formou um grupo, mas é toda a apostila da Bran, sim, fiz alguma coisa com ele, mas assim,
é tão complicado tudo, é muita coisa, ai, ó vida, entendeu? Não, sabe o que é? É o seguinte, aí, Eu é a Abraham trabalha com a numerologia pitagórica tradicional. A Abraham criou o método dele, ele criou Roberto, regras que são criadas por ele, não é claro, a pitagórica tradicional. Né? E e é ele muita escolheu um coisa, dedos. nossa. Aí que eu conheci você, eu falei, nossa, isso é prático, é muito mais assertivo, porque ai, é muita tragédia, até o próprio renascimento deles é Isso, assim, um ano antes, um ano exatamente. Eles é que depois, falam no Renascimento, que é muito ruim isso. é, Não é na recomeço, não, é Renascimento, um né? começo. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, família. O meu marido tinha um renascimento de minhas irmãs têm. Então, assim, é muito interessante, porque realmente o da minha irmã, quando ela fez 29 anos, ela casou muito cedo, com 19. 29, ela se separou, a vida dela mudou completamente. E o nascimento. Então, assim, é interessante porque na prática você vai vendo. Claro, tudo que você deixa para trás e recomeça, às vezes É você um precisa, recomeço, não precisa ser uma coisa ruim. não é ruim, mas é o aprendizado, então não é uma escola fácil, né? Não é tudo legal, eu vou começar tudo novo e vai dar tudo certo. Não, tem que romper o 9 para entrar no 1 e aí renasce, né? Eu, por exemplo, meu terceiro ciclo é 1, né? 1954. Então, assim, muito intenso isso, né? E é mesmo, sabe? Quando vai todo mundo indo embora, a família, os filhos casam, né? E por último, meu marido faleceu no ano 9, que eu estava, vai fazer 4 anos. Então, assim, aprender a viver sozinha, a lidar, porque filhos, claro, ajudam, mas assim, como eu cresci, meu desafio maior é o 1. Então, assim, é muito legal quando conecta tudo Isso faz né, sentido, né? Você vai. compreende, a coisa faz sentido, né? Então, aí posso falar mais uma dúvida? Por exemplo, nas ausências, isso na pitagórica não tem, né? Não se fala em letras, ausências de letras, mas sim do número. E, no caso, também achei muito legal, estou estudando, estou fazendo os mapas assim, com as ausências, sim, faz sentido. Claro que tem umas que a maioria não tem a letra, mas é aprendizado. Então, eu tenho o meu caminho de destino, né, ou a lição de vida, é o 7. Eu tenho também a aparência de 7. O 7 é um número muito presente na minha vida. E eu tenho a ausência de letra 7. Meu nome é muito pequeno, então eu não tenho. Quer dizer, eu sempre gostei de estudar desde criança. Todo mundo brincava, eu ficava lendo livros. Então, o meu 7, há uma 11 e expressão. Então, você viu. Você mesmo disse que eu tenho um mapa de quem veio para inspirar, etc. Estudar muito. Então, assim, essa ausência, ela praticamente desaparece quando você enfrenta e aprende. Não É é? isso aí. Quando a gente compreende, fica tudo faz sentido, né? E quando você tem ele presente no mapa, principalmente nos fixos, diminui essa falta, né? Essa ausência. Se você Tá tem a bom. ausência de uma letra no teu nome, a ausência de um número, mas você tem Etc. as somas, ela compensa. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Ó, o Jefferson aqui ele perguntou, um ciclo 3 vindo de um 12, de um 21 ou de um 30, levando-os em consideração? Não, o ciclo é um número simples. O ciclo a gente não soma o número duplo. O ciclo sempre é o número simples. Nos pináculos, nos estudos mais avançados, a gente considera o número duplo. No ano pessoal também o número duplo. Mas no ciclo não. O ciclo sempre é um número simples. Se você nasceu dia 15, é 6. Se você nasceu no mês 12, é 3. Aí você não considera o número duplo. O que mais, gente? Mais alguém quer perguntar? Eu não tem mais pergunta aqui, não, só comentários. Então, amanhã eu vou falar do propósito.
Você quer falar alguma coisa, Roberto? Roberto, não? Você fez assim, eu achei que você estava querendo falar. Amanhã eu vou falar do propósito de vida, né? Todos nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito? E tem gente que fica aí desesperada, eu não encontrei o meu propósito, fica se cobrando, sabe, se torturando, porque acha que não é aquilo, acha que não é aquela pessoa, acha que não sei o quê, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? Fica, ó céus, ó dia, ó vida. Então, amanhã o tema vai ser qual é o meu propósito. Eu espero vocês, tá bom? Não faltem, porque quem não faltar vai ter bônus na última aula. Tá bom? Sexta-feira, de tomar chopp, mas tá frio, você fica em casa e nada de chopp, né? Pega um vinho aí, põe do lado. Tem um numerólogo que faz live tomando vinho e tomando cerveja. Eu vou trazer amanhã um vinho aqui, assim eu fico bem animado. Tá bom, gente? Então, obrigada. Até amanhã.